Assim, antes da cátedra, antes da criação da cátedra e eu ser nomeada para diretora da cátedra, eu própria já tinha um projeto já de longa data, desde 2004. A cátedra foi criada em 2008, mas só a minha nomeação só foi em 2009. Portanto, a cátedra só começou a funcionar em 2009. E desde 2002 eu já tinha um projeto de investigação com uma equipa, obviamente, já dirigiam esse projeto, sobre as dificuldades dos estudantes universitários à entrada do ensino superior. Portanto, concretamente, os estudantes universitários inscritos no curso de ensino do português. Portanto, uma vez que vão ser professores de português, achamos que era bom conhecer as dificuldades específicas desta população. Então, já vínhamos à longa data a trabalhar nisto, trabalhámos primeiro com uma amostra de Maputo, depois o projeto alargou-se para uma segunda fase e reunimos dados, a amostra foi alargada a Climane e Beira, então, e Nampula também. Então ficámos com uma base de dados muito boa. Fizemos uma publicação com os resultados de investigação, desta investigação, mas ainda era uma investigação, basicamente, ainda era só a nível linguístico. Depois, pronto, entretanto, apareceu a cátedra e havia já esta base de dados, havia este projeto, e quando a cátedra foi criada, isso é interessante saber, nós tínhamos um conjunto de cerca de 5 assistentes muito jovens, ainda só com nível de licenciatura. Agora a maior parte deles ou já têm doutoramento ou estão a caminho dele, mas naquela altura eram estudantes. Então o que eu decidi, e acho que foi uma ideia, uma iniciativa boa, foi cada um deles ter um pequeno projeto, aprender a fazer investigação com base nesses dados do português dos estudantes universitários moçambicanos, não é? Então eles fizeram uma pequena pesquisa e prepararam atividades didáticas com base nos problemas mais importantes que nós detectamos. Por exemplo, os estudantes universitários não têm problemas no uso do português em toda a língua, não é? Por exemplo, basicamente, duas áreas muito importantes em que há dificuldades é concordância nominal, concordância verbal. Então, organizamos uma bateria de exercícios sobre concordância nominal. Cada um destes nossos assistentes preparou pontuação também, etc. Então, quando estes materiais amadureceram e achámos que já tinham alguma qualidade, então decidimos avançar para uma outra frente, que é a frente das publicações, e criámos uma coleção que chamamos Cadernos de Pesquisa, que é exatamente esta coleção. E o primeiro volume, como pode ver, é a Didática do Português Língua Segunda. E cá dentro, então, temos capítulos de atividades, são exercícios, são atividades, não tem grande teoria, só tem um capítulo introdutório, 2 capítulos introdutórios e depois são um capítulo sobre concordância verbal, sobre pontuação, sobre uso do conjuntivo, etc. Exatamente. Foi também uma fase interessante, é que, como lhe disse, nós escolhemos primeiro dados em Maputo, não é? E depois avançámos para as províncias, portanto, Climane, Beira, etc. E o que aconteceu foi muito interessante e triste ao mesmo tempo, é que verificámos que os estudantes dessas universidades, era uma universidade pedagógica, não é? Trabalhámos nessas cidades com estudantes da Universidade Pedagógica, então a Universidade Pedagógica. Tinham muitas mais dificuldades na escrita. É bom dizer que a nossa recolha foi uma recolha de dados escritos, porque o que nos interessava era exatamente como eles vão ser professores de português, era saber quais as dificuldades que eles tinham a nível da escrita em português. E o que verificámos quando tratámos esses dados, porque eles escreviam texto, eram escrita livre, eles escreviam sobre o que quisessem, para não estarem condicionados por escrever sobre este tema, para eles terem a escrita o mais espontânea possível, não é? Então, o que verificámos foi que os textos que eles escreviam, fizemos um exercício até bastante engraçado, foi assim, dissemos, vamos corrigir os erros todos, erros do ponto de vista da norma do português europeu, de concordância nominal e de concordância verbal, portanto, os erros gramaticais, de regência, etc. E vamos ver se depois de corrigirmos estes textos, como é que fica o texto dos estudantes.
Isto porquê? Porque havia textos, apesar de serem estudantes universitários, que eram incompreensíveis, o que nos deixou muito escandalizados. Quer dizer, os estudantes vão ser professores de português, estão no primeiro ano e escrevem textos incompreensíveis. Então fizemos esse exercício, vamos corrigir todos os erros de ortografia também, na verdade, de ortografia, de concordância nominal, verbal, etc., todos os erros de gramática. E vamos ver o que é que fica. E o texto continuava incompreensível. Então aí nós abrimos uma outra área que foi, então, o que é que torna este texto incompreensível? Porque é que ele, apesar de já não ter erros de ortografia, então descobrimos que havia outros problemas ao nível do discurso, ao nível do vocabulário, as pessoas usam palavras que não estão de acordo com o contexto, não têm operadores de ligação entre as várias frases, então isso tudo torna o texto meio caótico, não é? Então, realmente, eu acredito que hoje em Maputo, se nós hoje fizéssemos uma recolha, encontraríamos mais problemas do que encontramos na recolha de 2002, portanto há cerca de 15 anos, não é? Mas não fizemos a atualização, porque não podemos estar sempre a trabalhar sobre as mesmas, mas já remodelamos os programas, portanto, os resultados desta pesquisa, destes projetos, já teve como consequência uma remodelação dos programas de português. Por exemplo, nunca antes de nós tinha havido no programa de português ortografia, porque sempre se considera que a ortografia aprende-se na escola primária e talvez na escola secundária. Não se ensina ortografia na universidade. Ensina, tem que ensinar. Se os estudantes dão erros de ortografia muito graves, não podemos deixar que quando forem professores, continuem a dar esses erros. Portanto, essa componente, esse conteúdo, entrou para os programas de português da universidade. E em boa hora, acho eu. Porque há um mal-entendido quando, às vezes, eu falo de erros e as pessoas pensam, então fala de erros, não quer aceitar que existe um português de Moçambique. E eu costumo dizer, eu inspiro-me muito nos brasileiros. É assim, sim, há um português de Moçambique, mas também há aquilo que nós chamamos, as línguas não são homogéneas, não é? Têm, digamos, dialetos, não é? Cada língua, português tem vários dialetos, não é? Português europeu, no Brasil, etc., várias maneiras de falar, embora sendo português. E há dialetos que têm prestígio e há outros que não têm prestígio. Então, uma coisa é, quando eu faço a minha investigação sobre o português de Moçambique, o que é mesmo genuíno, aí eu vou apanhar todas as nossas construções, os tais erros, e já não os vou tratar como erros, vou tratá-los como propriedades do nosso português. Outra coisa é, quando eu tenho um estudante que está na universidade e que vem, normalmente são pessoas que vêm de um meio social com mais dificuldades, não é? Mais baixo, económico, e, portanto, chegam à universidade com algumas dificuldades. E eu acho que é politicamente correto, e os brasileiros fazem isso, que este estudante tenha direito de conhecer a norma de prestígio. Isto digamos, é desonesto da parte de um professor não dar esse direito sem o humilhar, sem dizer que tu falas mal português. Isso está proibido nas nossas aulas. Ninguém fala mal nenhuma língua, porque o nosso cérebro não fala mal línguas. Portanto, pode falar diferente, mas não fala. Agora, pode não falar a tal norma de prestígio, não conhecer a tal norma de prestígio. Então, aí nós temos que dizer, por exemplo, não há problema nenhum em eu dizer que nós gostamos muito de cinema. Não há problema nenhum, do ponto de vista linguístico, nós os linguistas somos o mais liberais que possa imaginar. Outra coisa é eu saber que se este estudante quiser obter um emprego num banco e dizer que eu gosto muito de trabalhar de manhã, ele vai ser estigmatizado. Este senhor não fala bem português. Portanto, eu gostava de dar este esclarecimento. Aliás, neste caderno que eu lhe estava a mostrar, eu tenho um artigo que nós achamos que era bom incluir, que é, afinal, o que são erros de português, em que mostra exatamente estas dimensões, não é? Exatamente. Nós acabámos um projeto ao qual eu estive associada com o professor Chimbutane e o David Langa. O professor David Langa, mas o professor Chimbutane era o coordenador principal, não é?
sobre a comunidade moçambicana bilingue. Acabou em 2019, este ano, e eu gostaria que ele tivesse continuidade. Vamos ver qual é a possibilidade de ele ter, porque descobrimos aspectos incríveis e interessantíssimos sobre a comunidade moçambicana bilingue. Não é? Estamos a falar de, nós fizemos, portanto, o projeto durou 3 anos, fizemos uma recolha em Maputo, Climane e Xai-Xai, e fizemos 2 amostras. Auscultámos estudantes universitários que estavam no 2º ano da universidade e auscultámos o que a gente chamou geração dos pais, o que seriam mais ou menos a geração desses estudantes universitários, mas não foram necessariamente os pais deles específicos, não é? E aos estudantes aplicámos um teste com perguntas de vários tipos sobre a percepção que eles têm, o que é que acha, sente-se orgulhoso de falar português, sente-se orgulhoso de falar uma língua banto, onde é que fala uma língua banto, onde é que fala português, com quem fala, então depois especificávamos, por exemplo, com quem fala, com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão, com os colegas, sobre o que é que fala em português, ou sobre as 2 línguas sempre. E verificámos coisas bastante interessantes. Por exemplo, a maior parte dos estudantes ainda mantém, portanto, desta geração jovem, não é? Ainda mantém o uso do português, da sua língua materna, portanto, não abandonou, porque o problema com os bilingues em qualquer país é que normalmente é um risco, como eles já falam a língua dos pais e a outra língua pode ser o português ou o inglês ou o francês, etc., em muitos casos, a geração a seguir já não transmitem a língua materna, já só transmitem a língua, digamos assim, oficial, que neste caso é o português, mas pode ser o inglês, assim. Então, verificámos que esta juventude foi uma amostra pequena de 300 informantes, mesmo assim, de vários pontos do país, estão ainda muito motivados para o uso da sua língua materna. Isso foi interessante. Mas, por outro lado, a quase totalidade, quando se trata de assuntos de trabalho, estudo, obviamente, só fala em português, não fala numa língua banto. Então, é um projeto que nos trouxe informações muito interessantes, sobretudo. E, por outro lado, em relação aos jovens, em relação aos mais velhos, foi muito bonito, quase comovente ver, é uma geração muito sacrificada do ponto de vista linguístico, porque, por um lado, no tempo colonial, as línguas banto, como sabe, não eram tomadas em consideração, eram até de alguma maneira desprezadas. Nem se chamavam línguas, chamavam-se dialetos. Ainda hoje há pessoas que dizem eu não falo dialeto. Isso não está correto, não é? Xangane, Macua, Maconde, são línguas, não é? Mas pronto, ainda há essa visão. E depois, nos primeiros anos de independência, por questões políticas de receio, de, digamos, acentuar o tribalismo, etc., as línguas banto continuaram a ser marginalizadas e, portanto, só a partir dos anos 90 é que estas línguas têm o seu reconhecimento. Então, os pais, esta nossa auscultação dos pais, tinham grandes dúvidas e angústias. O que é que eu vou fazer com os meus filhos? Vou ensinar-lhe só português e não vou ensinar uma língua banto para ele depois aprender melhor o português e não ter problemas na escola e na vida pública? Sacrificando, vamos dizer, a língua da família? Então, foi muito interessante, temos entrevistas muito bonitas em que eles manifestam todo o drama que viveram sobre que língua transmitir aos seus filhos, qual a melhor língua para o futuro deles, etc. Eu não deixei que a cátedra entrasse neste debate, porque eu acho que é um debate como é que se diz, que não nos interessa. E vou-lhe dizer porquê. Porque eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que é o acordo ortográfico, porque eu já vi textos de escritores, portanto, mas angolanos neste caso, em que dizem que mas temos que salvar o nosso português e temos que proteger a nossa língua, o nosso português, este genuíno, não é? Mas o acordo ortográfico não mexe na língua, mexe na escrita, na ortografia das palavras, isto é, eu em vez de escrever sintático com C, tiro o C, mas sintático está lá, a palavra continua, a palavra não é excluída, portanto, em que estas palavras, portanto, a única coisa em que há especificidades, e essa é uma área que a doutora Inês Machum tem estado a trabalhar muito, é os neologismos que vêm das línguas banto, os nossos empréstimos. Aí nós temos que decidir, temos que tomar algumas decisões. Por exemplo, como é que escrevemos Tchopela? Escrevemos TX ou escrevemos TCH?
Como é que nós decidimos? Temos que ir buscar as regras da ortografia do português. Agora, essas palavras, digamos, históricas, como os Cs que vêm facto, contacto, sintático, um diretor, um escreve, outro não se escreve, é uma questão digamos assim, de grafia na escrita. A palavra em si continua igualzinha, não mudou. E mais, eu também gostava de dizer uma coisa porque eu acho muito interessante. As pessoas ficam muito preocupadas porque agora eu acho que as pessoas não sabem o que é o acordo ortográfico, simplesmente não sabem. E pensam que o acordo ortográfico vai mexer com as palavras em si. Não vai só mexer com a maneira como nós as escrevemos. É diferente, não é? E nós fizemos uma pesquisa com base naqueles dados que eu lhe falei há pouco sobre os estudantes universitários, especificamente sobre quais são os problemas que os nossos estudantes têm a nível da ortografia. E a coisa interessante, verificamos, é que não há muitos erros nessas tais palavras que foram afetadas pelo acordo. O acordo ortográfico apenas atingiu 1, pouco por cento das palavras todas do português, não é? Essas tais palavras diretor com C ou sem C, didático tem C ou não tem, não é? Sintético tem... Há muito poucos erros. Onde nós temos dificuldades, como em Moçambique pelo menos, não é? A escrever o português é noutro tipo de sons, por exemplo. Palavras que têm exemplo. A palavra exemplo é um bom exemplo. As pessoas dizem exemplo, não é? As pessoas dizem economia, dizem ante, portanto, introduzem uma nasal, não é? Que não está lá originalmente. Vamos reconhecer este som e pô-lo na ortografia ou não? Claro, em princípio não é? Mas para dizer, então os nossos estudantes escrevem em exemplo com N, por exemplo, ou R's. Aqui no Sul, como sabe, pelas próprias características das línguas do Sul, Xangano, Ronga, há dificuldades no uso do R duplo ou simples, arroz ou arroz, herói ou herói, não é? Então isso também se reflete no nosso... Na ortografia apareceram palavras em que está escrito arroz em vez de arroz. Portanto, esses são os nossos problemas ao nível da ortografia. Não são esses das palavras que foram atingidas pelo acordo. Então, o que nós notamos é o português de Moçambique não varia muito de norte para sul em termos da sua gramática, não é? As inovações que nós já detectamos, e eu tenho a minha pesquisa principal ao longo da minha vida foi essa, não são muito diferentes entre falantes do norte ou falantes do sul. Mas ao nível da pronúncia já há grandes diferenças, não é? Então nós, precisamente para dar conta desta dialetação, portanto o português de Moçambique tem vários dialetos de acordo com as línguas, os falantes que falam as diferentes línguas, temos ali aquelas duas cabines de som na exposição em que fomos buscar gravações de várias províncias que correspondem também a falantes de várias línguas banto, não é? Mas é verdadeiramente ao nível da pronúncia que nós encontramos já diferenças entre as várias regiões do português, os falantes das várias regiões do português de Moçambique, estáveis, regulares, não tanto ao nível da sintaxe ou da morfologia e etc. Ok, muito obrigado. Tá?